Feliz sábado. Feliz sábado. Que bom que você está aqui na casa de Deus, você que está aqui no presencial e você que está aí nas nuvens, está no iCloud, você que está na internet acompanhando esta mensagem muito especial. Então estamos aqui com uma missão, viemos para ministrar palestras da área comportamental, seja de liderança, inteligência emocional, alta performance, procrastinação, dentre outros temas, na Associação do Maranhão. E aproveitando, recebemos esse convite para estarmos aqui juntos, como irmãos, como familiares em Cristo, para tratar de um tema extremamente especial. O tema que será projetado aqui, ele diz: a voz que sabe o meu nome, a voz que sabe o meu nome. Mas antes, olhe para a pessoa do seu lado, dê aquele sorriso e fala: que bom que você está aqui. Olhe para os dois lados, para frente, para trás, que bom que você está aqui. Aqui é o melhor lugar onde você pode refletir sobre a palavra de Deus. Os nossos visitantes também sejam bem-vindos. Aqui é o momento onde a igreja jovem reflete, estuda sobre a palavra de Deus. Quem sabe muitas vezes você pode pensar o seguinte: mas Francisney, a Bíblia está em desuso. A Bíblia não faz sentido mais para mim. Mas eu vou te falar da minha experiência e por onde eu tenho dado palestras, cursos, não só em meio adventista, pelo contrário, pelo meio adventista é uma exceção. Eu estou mais fora, dando cursos e palestras para várias capitais do Brasil, do que dentro. Eu encontro muitas pessoas, vou falar aqui, não cristãs ou não adventistas, que utilizam a Bíblia. Eu tenho alguns livros, dentre os livros eu falo sobre liderança e tem preceitos bíblicos. Eu falo sobre educação financeira e lá também consta informações bíblicas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você hoje está com ansiedade, a Bíblia é o seu calmante. Se você hoje tem dificuldade de relacionamento, busque a Bíblia, que lá tem as melhores ideias. Eu escrevo e tenho livros também de inteligência emocional, e quando você vai estudando os autores da área, como Daniel Godry, dentre outros, ou Daniel Goleman, dentre outros, você percebe que as ideias são bíblicas, e que eles estudaram na ciência para comprovar isso. Em suma, o que nós temos que entender que independentemente se você segue a igreja ou não, genuinamente ou não, lembre-se que a Bíblia, você encontra respostas para tudo. Mas por que lá nós encontramos respostas para tudo? Porque ali é a mensagem de Deus para nós. Por homens, mais de 40 homens, escritores, que não se conheciam em tempos diferentes, mas têm em seus textos coesão, coerência e um único propósito ali, de te salvar. Então hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre este tema: a voz que sabe o meu nome. Como é bom ser chamado pelo nome. Você chega em um ambiente, num restaurante, em roda de amigos, e alguém te cumprimenta: bom dia, Maria. Tudo bem, José? Ser chamado pelo nome, até são técnicas de vendas, técnicas de relacionamento interpessoal, que quando você chama a pessoa pelo nome, ela já se desarma. Porque todos nós temos preconceitos. Nós queremos fazer nossa análise crítica sobre tudo. Então, quando chama a pessoa pelo nome,
isso já desarma as pessoas com que você vai fazer a interlocução ali, vai se dialogar. Então, a voz que sabe o meu nome é: quem sabe o seu nome verdadeiramente? Será que só o mundo virtual sabe o seu nome? No TikTok, no Instagram, em outras redes? Ou as pessoas com que você convive, elas realmente sabem do seu nome? Saber o seu nome, o nome em contexto bíblico, ele tem uma profundidade bem interessante que a gente vai aprender, porque está atrelado ao seu caráter, ele está atrelado a quem você é. Não simplesmente, como eu até vi recentemente aqui, depois do Haaland, norueguês que acabou com o Brasil, com a seleção brasileira, melhor dizendo, agora já tem no Brasil várias pessoas que já registrou nome de filho como Haaland, em homenagem a ele. Mas no contexto aqui é diferente. O contexto aqui é quando Deus coloca o nome, quando tem um nome bíblico, ali está revelando qual é o seu propósito, qual é o seu destino. Então é sobre isso que nós vamos abordar nesta manhã. Mas aqui tem mais redes sociais, depois eu compartilho com vocês, o site, etc. Essa parte aqui, eu fiz um questionário bem interessante, que você pode fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão. Você pode ler o QR Code aqui, e lá você vai ter várias perguntas para saber sobre a sua inteligência espiritual. Inteligência espiritual. A gente trabalha sobre inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência financeira, e aqui a gente vai tratar sobre inteligência espiritual. Qual é o seu consciente de espiritualidade? Mas Francisney, meu apelido é Betinho, né? Mas Betinho, eu não preciso saber disso. Claro que você precisa, porque você não pode ficar sem a espiritualidade. Nós temos uma dimensão 360 graus, que nós somos movidos pelos aspecto físico, mental, emocional, espiritual e social. Então você precisa saber seu número, seu índice, e também tem aqui um plano de ação, o quanto eu vou melhorar. Eu estou hoje aqui, o que eu devo fazer para melhorar esse aspecto? E isso é uma decisão individual. Não é o seu pastor, não é o ancião, não é o seu pai, não é o seu chefe que vai te dizer isso. Isso é uma decisão, é seu livre-arbítrio que vai falar: poxa, eu quero ser melhor, eu quero ser um pouco diferente. E a inteligência espiritual está justamente para te ajudar. É uma ferramenta que tem base, que tem o cunho bíblico. Agora a questão é o seguinte: como ouvir a voz? Como a gente ouve a voz? Imagine você que esteja num parque de diversão, e onde tem muitos barulhos, tem muitas pessoas falando, reclamando, outras elogiando, barulho de brinquedo, muito barulho, e alguém chama o seu nome. Como ouvir em meio a esse barulho? Provavelmente nós teremos bastante dificuldade, dependendo do decibéis, do volume daquele barulho. Mas hoje nós vivemos uma era, uma sociedade que é mais barulhenta. É barulhenta, são notificações, são compromissos, são responsabilidades, tem que estudar, tem que trabalhar, tudo tem que ser muito rápido, tem que utilizar a inteligência artificial, tem que criar, tem que produzir, tem que fazer isso, aquilo. Então esse sistema acelerado, que gera em nós uma ansiedade muito grande, e que também pode gerar depois uma depressão, tem provocado em nós o quê? Escutamos bastante coisa, mas nós não sabemos de quem é. Nós não reconhecemos a voz de quem é. Se das pessoas com quem eu me relaciono, eu tenho dificuldade de ouvir, imagine como que será para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus.
Na pressa você não consegue captar, mas é no silêncio, no seu momento introspectivo, no seu autorrelacionamento, autoavaliação, você consegue perceber quem é você, diante de uma situação onde não há imagens, não há câmeras, não há barulho, e é neste momento que muitas vezes Deus fala o nosso nome. Porque nome, muitas vezes tem sido substituído atualmente, não mais para Maria, José, João, Francisnei, Talita, Carol, outro nome. Mas nós temos substituído como, olha ali o preguiçoso, olha o estressado, olha aquele enrolado, aquele procrastinador. Substituindo isso, e tem tido um impacto grande na nossa mente. Então hoje nós vamos falar de dois personagens bíblicos. O primeiro Samuel e depois o segundo Maria, de como foi possível ouvir a voz. A confusão. A base bíblica você vai encontrar aqui em 1 Samuel, capítulo 3, verso 7, dentro desse contexto. O que diz a história? A história nos diz o seguinte: Samuel. Quem era Samuel? Samuel era filho de Ana e Elcana. Samuel, a mãe de Samuel, a Ana, entregou ele ao profeta Eli para morar aonde? Aonde? No templo. O que era o templo? O que nós temos hoje, é uma igreja. Então quer dizer que Samuel morava na igreja. Isso, Samuel morava na igreja. Então ele estava ali ajudando, auxiliando o sacerdote e o pastor. Esse é o contexto. E a história nos diz que Samuel ouviu o seu nome. Ele morando na igreja, ouve o seu nome, ele pensa de quem que é esse nome? É do pastor. E o que ele faz? Acorda, vai no pastor e pergunta: você me chamou? Aí ele falou: não. Volte a dormir. Continua dormindo. Pela segunda vez chama Samuel. E ele, entendendo que era o pastor, vai lá no pastor: você me chamou? Falou: não. Na terceira vez. E o que acontece? Naquele momento, aí o contexto exegético, o contexto bíblico, diz que o povo de Israel estava afastado de Deus. E que Deus não falava mais com o ser humano, e vice-versa. Cada um cuidava da sua vida. Deus cuidava da vida dele, e a igreja, os irmãos ali cuidavam da vida deles. Então, não havia essa procura. Mas nesse caso aqui, Deus quis falar com Samuel. Aqui tem um ponto muito interessante, porque muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, mas às vezes Deus não quer falar, porque Ele sabe o tempo certo que Ele vai falar contigo. Porque se Deus tem dentre as suas atribuições, seus atributos, a onisciência, quer dizer que Ele sabe o passado, o presente e o futuro, Ele sabe o momento certo que você vai ouvi-lo. Então Deus quis falar com Samuel. Samuel não conhecia Deus. Samuel não tinha contato com Deus. E depois de 3 vezes, o profeta entendeu e falou: é Deus que está falando com esse jovenzinho. Se coloque à disposição. Se coloque à disposição. E aí vem essa uma das frases mais bonitas da Bíblia, que diz o seguinte: quando Deus chamou de novo Samuel, Ele disse: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Isto é, deu atenção.
Nós estamos acostumados numa sociedade que todo mundo quer falar. Seja pessoalmente, seja nas redes sociais. Todo mundo está cheio de opiniões, todos são especialistas em tudo, mas ninguém quer ouvir. Você sabia que eu já ministrei vários cursos de oratória, de 12, 16, 24 horas de curso. Mas existe curso chamado escutatória, para as pessoas aprenderem a ouvir, porque só quer falar, e ninguém quer ouvir. Mas você percebe que nesse contexto aqui, Deus persistiu, falou com Samuel, 3 vezes, quer dizer o seguinte, que Deus queria ter um contato íntimo com ele. E realmente teve. Mas aqui também tem algo importante. Fala que o teu servo ouve, quer dizer, eu estou escutando, quer dizer, escutar é prestar atenção. Não é só ouvir, escutar é prestar atenção. Eu estou escutando, fala porque o teu servo ouve, isto é, a disponibilidade antecede a capacidade. Porque muitas vezes nós queremos fazer, olha, eu quero ser um cantor para Deus, mas eu quero aprender sobre técnicas vocais, sobre música, só então quando eu estiver perfeito, eu vou cantar na igreja. Isso é um grande erro. Nós devemos se colocar disponível para cantar. E Deus vai abençoando. Deus vai abençoando. Na minha vida sempre foi desse jeito. Eu comecei a falar em público na igreja desde 12 anos, 14, 15 anos. Eu já falava, por quê? Aparecia oportunidade, eu falei, eu quero aprender. E começava a falar. O que é isso? Se você acha que não tem, todos nós temos dons, tá? Uns têm dons para falar, outros dons para cantar, outros têm dons para relacionar, outros têm dons para mexer no som, e outra coisa, enfim, você tem dons. Dons daquilo que Deus te deu, dom é gratuito, mas você também pode desenvolver. Você pode desenvolver. Eu quero falar, eu quero ser um pregador. Eu não sei falar. Você pode? Claro que pode. Até gago consegue falar. Basta apenas você se colocar disponível. Porque quando na sua agenda tem horário para Deus, Ele consegue te abençoar. Mas quando na sua agenda não tem horário para Deus, os milagres acontecem na nossa vida e nós não conseguimos enxergar. Aí a gente olha, mas fulano de tal é abençoado, aquele outro fez milagre. Mas Deus está abençoando você todos os dias, mas você não consegue ouvir, você não consegue entender isso, e que isso seja um projeto para a sua vida. Fala porque o teu servo ouve, eu estou ouvindo, Deus. Em meio a todo esse cenário, a esse caos, a esse barulho, eu estou disponível para cumprir a tua missão. Eu estou aqui por meio de um propósito. Porque eu poderia tirar minhas férias para fazer outra coisa. Mas eu tirei férias e estou fazendo o quê? Um trabalho, né? Vim aqui a convite a pregar e vou estar ministrando palestra. Isso é propósito. Porque fala porque teu servo ouve, eu estou ouvindo, estou aqui e eu quero aprender, eu quero desenvolver cada vez mais. Não espere ser perfeito para fazer alguma coisa para Deus. Faça e que Deus vai te abençoando. E as coisas só têm sentido na sua vida a partir do momento que você faz. Quando você só fica como telespectador, quando você só fica sentado observando, isso tudo fica muito raso. Você só cria uma palavra muito utilizada no meio comportamental, empresarial, e que tem muito sentido também para nós, as pessoas precisam se engajar. E para ela engajar, ela precisa entender que ela pertence àquele lugar, pertence àquela comunidade. E a forma que eu tenho de engajar e pertencer é ter disponibilidade. Ter disponibilidade. Francisnei, eu não sei fazer nada. Não tem problema.
acompanhe alguém que sabe fazer, que aos poucos você vai desenvolvendo. A sua disponibilidade é mais importante do que a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de títulos. Lembre-se sempre disso. A sua disponibilidade antecede a sua capacidade. A sua capacidade. Com essa história nós aprendemos 3 princípios fundamentais. Primeiro, Deus chama quem está disponível, não necessariamente quem é mais capacitado. Vou repetir. Deus chama quem está disponível, não necessariamente quem é mais capacitado. Segundo, reconhecer a voz de Deus é um processo. Perceba aqui na história que aconteceu 3 vezes antes de Samuel conseguisse responder. E ele estava dentro da igreja, com o pastor da igreja, e mesmo assim ele não reconhecia a voz de Deus. Você, quem sabe, pode perguntar, mas ele estava no lugar certo? Sim, mas não quer dizer que você está na igreja, quer dizer que você está imune à sua mente que divaga aí para outras coisas. Às vezes você está aqui, mas você está pensando em outra coisa, que vai fazer depois ou depois do pôr do sol. Não adianta estar presente fisicamente, mas se a mente, as suas emoções, o seu aspecto espiritual não esteja aqui também. Terceiro, a resposta ao chamado não exige que entendamos todo o plano. Exige apenas que estejamos presentes e dispostos. Porque quando Deus chama, Ele cria, quem sabe Ele ressignifica um propósito para a sua vida. Mas você precisa estar disponível. Perceba que Samuel estava confuso até entender, e dentro da igreja, mas nem sempre o chamado de Deus chega para nós em momentos de paz, em momentos de tranquilidade. Às vezes Deus chama no jardim do luto, às vezes chama no meio da dor mais profunda. No capítulo 20 de João relata essa história de Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Vocês lembram? Quem era Maria Madalena? Aos nossos olhos, não era uma pessoa boa. Tinha feito tudo errado. Mas é a história de Maria Madalena, que no domingo pela manhã, Cristo morreu na sexta, domingo pela manhã, ela estava lá, a primeira a chegar, estava ali com os discípulos. Os discípulos cansaram, foram embora e ela ficou ali, porque queria ter um contato com o mestre. Quando entrou lá e viu, falou: opa, calma aí, cadê o meu Senhor? Cadê Jesus? Porque ele não estava lá na tumba, a tumba estava vazia. Esse choro aqui do verbo grego quer dizer kaiol, quer dizer um choro alto, convulsivo, de luto profundo, tristeza. Ela não viu o seu Senhor. Então os relatos nos dizem o seguinte, que nisso viu 2 anjos ali dentro do túmulo, 2 anjos, um em cada ponta, similar ao santuário terrestre, como era um lugar santíssimo, um anjo em cada ponta. Olhou ali, falou: olha, não tem mais ninguém aqui. Ficou mais chorando, e nisso apareceu Jesus. E em meio à dor, entenda uma coisa, em meio à dor, em meio ao sofrimento, você não consegue ter racionalidade. A nossa tendência é agir pelas emoções, e quando a gente age pelas emoções, a gente acaba o quê? Falhando, errando. Ela viu, pasme comigo, observe o seguinte, ela viu 2 anjos, e para ela achou que eram pessoas comuns. Estava na frente dela 2 anjos, e ela não reconheceu devido à dor. Então Jesus apareceu, e ela também não reconhece, achou que era um jardineiro.
Aí Cristo perguntou no verso 15: mulher, por que choras? A quem buscas? E então acontece o momento mais poderoso no Novo Testamento. Após a ressurreição, uma palavra, um único nome. Ele diz o seguinte: Maria. Maria. Quando ela reconheceu a voz de Cristo, ela disse: Mestre, Rabone, que quer dizer o quê? Meu mestre, pertencimento, meu mestre. E quando Jesus falou para ela Maria, isso estava no sentido da origem familiar dela em aramaico. E ela reconheceu e falou: meu mestre, meu mestre. Em João 10:3 reforça essa tese de que quando o pastor chama as ovelhas conseguem ouvir. As ovelhas entendem a voz do pastor. Pense comigo, se até um animal entende, por que nós como seres humanos seríamos diferentes? Deus quer falar o seu nome, mas Ele quer que você escute. Quem sabe que você pare um pouco e preste atenção. 2 cenários: o silêncio do templo, Samuel, 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 e o choro no jardim, Maria. Contextos diferentes, um no Velho Testamento, outro no Novo Testamento, mas que há coerência, que quando Deus chama pelo seu nome, não tem como a gente não entender, exceto se a gente estiver no mundo confuso, uma mente confusa. Samuel, o cenário foi à noite, no silêncio, no templo. Maria, madrugada, túmulo, jardim. Qual que era o estado de Samuel? Confusão espiritual, porque ele não sabia quem era. Qual era o estado de Maria? Dor profunda e luto. No aspecto da resposta, Samuel disse: fala, Senhor. Maria, resposta, Rabone, mestre. Qual foi o destino de Samuel? Foi o profeta de Israel. O profeta de Israel. Ungiu Saul como primeiro rei de Israel e ungiu também Davi. Maria, qual é o destino da Maria? Evangelista para a ressurreição. Mas por que Cristo apareceu para uma mulher que não tinha tanto valor aos olhos da sociedade? Já era uma dificuldade. E a segunda era, a palavra de uma mulher não tinha tanto peso em relação de um homem naquele contexto bíblico. E precisava sempre, quando uma mulher falava, da confirmação de um homem, ou de testemunhas. Mas nesse aspecto, Cristo, Ele quebra toda a nossa lógica, Ele quebra toda a nossa racionalidade, e Ele fala primeiro com uma mulher. Ele poderia ter escolhido uns discípulos pós-ressurreição para falar, mas Ele não quis. Ele quis quebrar a lógica da sociedade, a minha lógica mental, que está muito condicionada a merecimento, ao aspecto visual, ao aspecto daquilo que eu enxergo, e que nem sempre é a realidade. Mas é dessa forma que muitas vezes Deus chamou essas pessoas no passado pelo nome, mas Deus hoje também está chamando você e eu para o chamado. Lembre-se, quando Ele chama o seu nome, Ele ressignifica a sua rota, Ele dá sentido, dá propósito à sua vida. Você que é jovem, você que está aqui no limbo da vida, para crescer e desenvolver, lembre-se, Deus quer falar contigo. Deus, Ele fala contigo, mas nós precisamos o quê? Estar dispostos para ouvir a voz de Deus. Ele quer te dar
essa vida para que ela possa transbordar em alegria. E a neurociência ela comprova isso, que em pesquisas em cérebros em estado de coma, que a pessoa não tem reações. A partir do momento que um familiar, alguém fala o nome dessa pessoa, ela tem pequenas reações. Porque o nome tem um significado muito profundo para Deus. Missão, propósito e, consequentemente, destino da sua vida. O nome que revela a sua identidade. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando da forma como você está. Hoje você pode, quem sabe, estar num mundo tão confuso, uma mentalidade tão distorcida da vida. Quem sabe você esteja no momento de dor, no momento de tempestades, como eu falei no primeiro sermão, no momento de dúvidas, de incerteza. Mas ainda assim, Deus quer falar contigo, Ele quer, e Ele sabe o seu nome. Quando a gente lê ali Salmo 139, lá diz que Deus nos conhece, porque Ele nos fez como um artesão. Um artesão, ele faz uma obra de arte, e ele não consegue copiar a mesma a obra de arte de forma perfeita. Isto é, nós somos únicos, singulares, ímpares, não existe ninguém igual a você neste mundo. A íris, as digitais, as arcadas dentárias confirmam isso. Deus quer relacionar comigo e com você hoje, mas nós precisamos estar dispostos. Ele não interfere na minha e na sua vida, porque Ele te deu um princípio do amor chamado livre-arbítrio. Foi você que escolheu estar aqui. É você que decide entre caminhar com Ele ou não todos os dias. É você que decide entre ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor. A decisão é sua, Ele não vai interferir. Esta música que Carol vai cantar é uma música que eu escrevi em 2024. Essa música eu tinha ministrado, estava voltando de uma palestra, de um curso de 24 horas para o governo do estado de Palmas, no caso a capital em Palmas, né? E teve aquele acidente da Voa e Paz, muitas pessoas foram mortas. E naquela madrugada, entre Palmas, Goiânia e Cuiabá, veio este texto que eu tinha escrito de um livro que eu tenho sobre o assunto. E começou a ficar na minha mente a ideia de pegar aquele texto e escrever uma música. Eu não sou compositor, não sou musicista também. Mas eu falei, é melhor ter disponibilidade do que entender das coisas. E naquela madrugada em Goiânia ali, chegando no voo, comecei a escrever. Aí eu falei, mas eu não preciso só escrever texto, eu preciso também gravar melodia. Aí no método que eu tinha, gravei melodia pelo WhatsApp. Gravei a melodia no WhatsApp, escrevi pelo WhatsApp, mandei para o produtor nos Estados Unidos, que eu já tenho conhecimento. Veio a produção e a Carol gravou essa música. Ela fala justamente do que nós precisamos hoje, todos os dias. Um recomeço. Essa mesma Maria que era desprezada da sociedade, que ninguém sabia o seu nome, ou sabia de forma pejorativa, negativa, essa mesma pessoa foi a que apareceu para Cristo, né? Cristo apareceu para ela, por invertido, né? E ela disse que é um recomeço, é um novo caminhar. Nós precisamos todos os dias de recomeçar a nossa vida. Lembre-se de uma coisa, se a sua vida está boa ou ruim, ela vai passar. O que a gente não pode perder de vista é que é necessário
continuar a nossa jornada e começar um novo caminhar em teus braços, paz, encontrar sonhos mudados, propósitos restaurados, vida em Cristo, um futuro abençoado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa. Obrigado pela tua mensagem. E mais ainda que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor sabe o nosso valor, sabe do que podemos fazer ainda mais, sabe o nosso nome. Ó Pai, muitas vezes nós falhamos, erramos, somos pecadores, lutamos contra o nosso eu, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência. Mas que o Senhor possa nos restaurar, que o Senhor possa ressignificar a nossa vida, assim como foi da Maria, e que também nós possamos estar dispostos a ouvir a tua voz. Nós pedimos isso não porque merecemos, mas nós pedimos isso na certeza, e porque Cristo Jesus é o nosso mediador e morreu para nos salvar. Amém.